essas experiências, elas servem para fortificar a nossa fé, né? O Senhor disse que esses milagres, essas coisas, essas pessoas sendo curadas, isso é feito para que Deus seja glorificado. Não o Paulo, não o João, ninguém. Sim, Deus. E acho que a mais marcante que eu já tive em questão de cura foi mês passado. Eu saí do trabalho, foi dia do meu VR que eu recebi. E aí eu ia buscar minha irmã no trabalho. Minha irmã ela trabalha no Mac. E eu falei assim, e eu tinha que buscar ela, eu falei assim, nem compensa eu voltar pra casa, então vou parar um lugar pra comer, vou ficar fazendo nada, e depois eu vou buscar minha irmã no trabalho. E aí eu tava andando e eu pensei assim, caraca, eu recebi um VR hoje, eu posso comer bem hoje, né? E aí eu lembrei assim, eu pedi pro senhor, senhor, sempre aparece um mendigo, um morador de rua que me pede dinheiro pra comprar não sei o que e tal. Senhor, prepara um mendigo hoje pra pedir dinheiro que eu vou pagar um rodízio pra ele aqui no Habib's. Prepara, senhor. Sempre tem e tal. Aí eu andando, não apareceu nenhum. Cheguei no Habib's e falei assim: o senhor quer que eu economize então, né? O senhor quer que eu gaste pouco, então tá bom então. Aí eu comprei o rodízio, tava comendo sozinho e tal. E eu tava sentado aqui, e aqui do lado é o vidro que dá pra rua. E eu comendo, e eu só ouvi um. Olhei pro lado, era um mendigo com uma pochete, com um cachorro dentro da pochete, e ele fazendo esse sinal assim, ó, sinal de dinheiro. Aí eu pensei assim, é tu mesmo, então venha. Venha. Aí ele entrou, colocou o cachorro dentro da pochete, cachorro pequeno, colocou dentro da pochete, escondeu. Ele sentou, aí ele chegou e falou assim, mano, senta aí, conta a tua história aí. E ele começou a conversar e tal. Aí o pessoal, os atendentes do Habib's, eles viram que tava com um cachorro, aí mandou o cara embora. E eu pensei assim, mano, não posso deixar esse cara passar sem falar do evangelho pra ele. Eu falei assim, irmão, espera lá fora lá, que eu vou trocar uma ideia com você. Aí eu paguei lá no Habib's, fui lá fora, conversei com ele. Falei assim, mano, você tá indo pra onde? Eu tô indo ali, tal. Beleza, mesmo caminho que o meu. Não era o mesmo caminho que eu, mas dava pra chegar no meu destino. Eu só precisava conversar com ele, só precisava ouvir ele e apresentar o evangelho pra ele. E eu comecei a conversar com ele, ele foi contando a história dele. Isso foi 6 horas, 6h30 da tarde. E ele ficou contando a história dele por 1h30, falando a história inteira dele. Aí tem um momento na história dele que ele fala assim, mano, eu já usei todo tipo de droga que você pode imaginar. Eu já usei maconha, cocaína, pedra de crack, K2, K9, cogumelo, essência. Ele falou droga que eu nem sabia que existia. Muita droga. Aí ele falou tudo, falou assim, tal. Aí a última droga que eu tô é a cachaça, mas eu tô uma semana sem cachaça, então eu tô limpo. E ele tava limpo mesmo, dava pra ver que ele tava normal. Enfim. E aí, teve um momento que ele parou de falar, ele falou muito, falou a história inteira dele, da vida inteira dele, como saiu de casa, e ele virou pra mim, ele achava que eu era louco também, pra eu estar ouvindo ele, andando com ele, e ele girou em mim e falou assim, e você é viciado em quê? Aí já a brecha perfeita já. Derrubou na área. Aí eu falei assim, irmão, olha pra mim aqui, você acha que eu sou viciado em quê? Ele, não julgo ninguém não, se você usou coisa pesada, se você usou coisa leve, eu não vou te julgar. Falei, o que que você usou? Irmão, eu sou viciado em Jesus Cristo, meu parceiro. E aí eu comecei a falar. Aí ele falou assim: eu também sou viciado em Jesus, esse cara é da hora e tal. E a gente começou a trocar ideia sobre Jesus. E aí eu perguntei pra ele assim: o que que você vê sobre Jesus? Jesus é um cara legal, um cara bacana. Só que ele falando sobre Jesus, ele não foi apresentado o Jesus real. Foi apresentado o Jesus cultural. Jesus é um cara bom. Jesus não é um cara bom. Jesus é Deus. Jesus é o criador dos céus e a terra. O cara é top demais, o cara é Deus, o cara é Deus. E, tipo assim, não foi apresentado esse Jesus a ele. Então é um cara fresco. Eu falei assim: os campos estão brancos aqui. Esse cara é uma tela em branco. Agora você vai me ouvir. E eu tinha muito tempo, porque eu tinha que buscar minha irmã 9 horas. E eu tinha 1 hora pra pregar o evangelho pra ele, depois que ele tinha falado. Então tem 1 hora pra explicar o evangelho pra ele. Expliquei o evangelho pra ele, expliquei. E eu vi que ele tava mancando. E falei assim, mano, o que aconteceu com o seu pé? Eu falei assim, mano, tá zoado e tal. Já tem anos que tá assim. Depois eu tenho que ir no médico, só que eu sou teimoso, não vou no médico e tal, pra ver isso aí, numa UPA. Mas eu vou ver depois. E ele andando, e a gente tinha que ir no mercado, no Atacadão. Ele falou assim, mano, você disse que tem que ir no Atacadão, né? Tenho que ir no Atacadão. Por que você vai fazer lá? Eu tenho que comprar uma caixa de paçoca que amanhã eu vou vender e tal. Eu falei assim, não, mora lá, mano, vou comprar pra ti. E isso só pra eu continuar conversando com ele. Chegamos no Atacadão, e eu sabia, mano, no final tinha que orar por ele, pra ele receber a cura de Jesus. Comprou uma paçoca, e aí, tipo assim, o que que eu pensei? O Atacadão é perto do McDonald's, né? O que que eu pensei? Eu vou com ele no McDonald's, a gente vai sentar lá e eu vou orar por ele. E a gente tava no estacionamento do Atacadão indo embora, eu só ouvi uma voz, não uma voz audível, mas aquela voz no nosso coração, para.
e ora agora. Agora sim, ó, agora. E eu falei pra ele, o nome dele era Bruno, é Bruno, né? Eu falei assim, Brunão, é o seguinte, para aqui que eu vou orar por você, pelo seu pé. Aí eu, amém, amém, tal. Ele já tava crente, já tava falando até amém. É, e aí a gente parou num lugar e aí eu falei pra ele assim, cara, tira o seu sapato, só pra ver como é que tá o seu pé, né? Aí ele tirou o sapato pra ver como é que tava e, cara, carne viva. Carne viva pura, dava pra, tipo assim, tinha líquido no pé dele, era ácido puro, tava zoado, tava ruim, tava ruim. Dava pra ver que tava muito ruim há muito tempo. E aí eu falei assim, ah, cara, se apoia nesse ferro aqui, tinha um ferro, se apoia e eu vou orar por você e eu creio que Deus pode te curar e seu pé vai melhorar. Amém, 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 então. Aí eu perguntei assim, ó, posso tocar a a minha mão na sua perna? Pode. Eu olhando, orando de olho aberto, declarando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, declarando palavras que realmente Jesus ele é, declarando a soberania dele, sabe? Falando que ele levou sobre si todas as nossas dores, declarei a cura, em nome de Jesus, seja totalmente curado. E aí, quando eu olhei pra ele, ele, tipo assim, tava sem reação, tava meio estranho. Eu perguntei assim, ah, você sentiu alguma coisa diferente? Aí ele falou assim, irmão, quando você orou por mim, eu senti como se tivesse uma mão segurando a minha nuca. E depois que você orou, eu me senti muito melhor e tal. E aí eu falei assim, mano, vê se seu pé se melhorou e tal. Ele começou a andar. Falei assim, cara, eu não consigo colocar meu pé no chão sem arder, cara, não tá ardendo e tal. Aí depois ele olhou o pé dele de novo, ele se apoiou, olhou o pé dele. Cara, cicatrizou meu pé, mano. Cara, aí ele ficou incrédulo, ele ficou sem reação. Ele ficou sem reação. Eu falei assim, cara, você viu meu pé como é que ele tava? Você viu meu pé como é que ele tava? Como é que ele tava? Agora ele tá. Meu pé tá seco, velho. Que foi isso? Não, que foi isso? Foi Exu? Foi o quê? Aí eu falei pra ele assim, irmão, foi Jesus que te curou, cara. O mesmo que é ontem, hoje e eternamente, ele não muda, cara. E eu comecei a pregar o evangelho pra ele e falei assim, ó, ele fez isso porque ele te ama, porque ele confia em você, ele sabe quem você é, ele sabe o seu nome, ele te conhece pelo nome, ele não te abandonou em nenhum momento, e isso é a prova que ele tá com você, cara. E eu falei pra ele assim, eu sei que você já conheceu um Jesus, talvez, que você achava que era o normal e tal, só que Jesus é Deus, e ele se relaciona com você, ele é um pai, e ele é o seu melhor amigo. Eu falei assim, olha, você pode fazer a melhor escolha da sua vida agora, que é entregar a sua vida para Jesus, se arrepender dos seus pecados e mudar de vida com ele. Isso que você vai fazer é um pedido de socorro, é uma mudança de vida. E perguntei assim, você quer entregar a sua vida a Jesus novamente e viver uma vida nova, se entregando por ele? Ele chorando já, chorando, eu quero, eu quero, eu quero. Beleza, faz essa oração comigo, tipo, aí repetir, perdoando os pecados, pedindo perdão pelos pecados dele, se arrependendo. E ele em prantos, chorando. E amém. E aí eu orei por ele chorando, chorando, chorando. E, cara, e a gente quer. E eu perguntei assim, cara, onde é que você mora e tal? Eu falei assim, cara, eu não tenho um lugar fixo onde eu moro. Um lugar, sempre eu tô em algum lugar e tal. Aí eu perguntei, você tem um telefone? Tem algum número de telefone? Não tenho, não tenho tal. E aí eu falei pra ele assim, aí ele falou, ele virou pra mim e falou assim, não, mas se Deus quiser eu vou sair dessa vida, eu vou conseguir um telefone, e depois vou ter um contato e tal. Eu falei assim, irmão, faz o seguinte. Eu peguei a caixa de paçoca dele, peguei uma caneta. E muito importante, gente. Se vocês vão evangelizar, mano, sai com caneta, mano. Você nunca sabe o que pode acontecer. Eu anotei o meu telefone e falei assim, cara, não joga fora essa caixa. Quando você tiver um telefone, você manda mensagem pra mim, que eu ainda vou ver, cara, você mudado. Porque eu sei que o nome de Jesus ele é poderoso pra curar, libertar e salvar, cara. Meu E aí a gente Deus. se despediu, cara, chorando, os dois chorando, cara. Porque, cara, foi tremendo, cara. Tremendo.